Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, a toda amada igreja que está unida conosco em espírito e em verdade nesta noite de domingo. Meu irmão, minha irmã, se prepare, porque hoje será um marco, um dia que entrará para a história da sua vida cristã, pois hoje Deus ele vai revelar em sua palavra um ensinamento que lhe trará muito mais clareza para o entendimento da Bíblia Sagrada. Deixa eu ver quem está conosco já para cultuar a Deus neste domingo. Deixa eu dar a paz do Senhor aqui. A paz do Senhor, Dona Maria Diogo. A paz do Senhor, seu Bira, seu Ubiratã, Dona Milena, a paz do Senhor Jesus, Dona Raimunda, a paz do Senhor Jesus, seu Hermelindo, Dona Cíntia, a paz do Senhor Jesus, seu Hermelindo Francisco, que hoje estava aqui conosco, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, Dona Érica, Dona Isabela, família Mota presente, sempre na fé, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, Dona Maria Geralda, Dona Rita Melo, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs que estão participando conosco, seu Carlos, Dona Janaína, a paz do Senhor Jesus, Dona Milena, Dona Lavínia, seu Maurício, que Deus abençoe sua vida poderosamente. A paz, minha irmã, a Graziele, que está lá em Foz do Iguaçu, no Paraná, lá pertinho da fronteira. A paz do Senhor. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. Glória a Deus, é um prazer enorme, irmãos, estar na presença dos senhores e das senhoras para cultuarmos ao nosso Deus com inteireza de coração. Entenda, o Senhor Jesus, quando ele falava com a mulher samaritana, lá no Evangelho de João, no capítulo 4 em diante, chega um momento que ele ensina a mulher samaritana, que representa a nós, que somos o povo gentil, o povo que não nasceu em Israel, que não é judeu, mas é eleito de Deus, escolhido de Deus, desde antes da fundação do mundo. Eu, você, somos representados naquela mulher samaritana, e o Senhor Jesus, ele diz que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Então uma coisa é fato, e Deus já está permitindo neste momento de pandemia o fechamento das casas de orações, para que a gente amadureça essa ideia, para que a gente entenda que de fato e de verdade a igreja somos nós quando nos reunimos. Indiferente se é neste salão, se é numa garagem, se é numa caverna, se é no alto de um monte, num campo de futebol, aonde a gente se reunir no nome do Senhor Jesus Cristo, ali nós nos tornamos a igreja de Deus, o reino de Deus na face desta terra. Amém? Vamos orar ao nosso Deus, vamos dar início ao nosso culto de adoração. Incline o seu rosto, feche os seus olhos, se desligue deste mundo momentâneo, passageiro, pecaminoso, pois é momento de adorar, é momento de agradecer a Deus por todos os seus benefícios para conosco até aqui. Pai celestial, Pai querido, Pai amado, nós unimos a nossa fé no nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Salvador, e te adoramos, e buscamos a tua face, buscamos a tua presença, buscamos a tua graça, a tua misericórdia. Pedimos ao Senhor: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como é feita
feita aí no céu. Obrigado pelo pão nosso de cada dia que o Senhor nos deu hoje. Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas. Perdoa-nos como nós temos perdoado aqueles que têm nos ofendido, nos injuriado, nos perseguido. Pai, não nos deixe cair em tentação, mas nos livra, Senhor, nos livra de todo mal, de Satanás e seus demônios, nos livra do império das trevas, pois teu e somente teu é o poder, o reino e a glória pelos séculos dos séculos. Nós buscamos, Senhor, um renovo espiritual. Nós buscamos, Senhor, o teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós pedimos ao Senhor, vem nos edificar, vem nos avivar, vem nos aperfeiçoar, nos modelar, para que sejamos vasos de honra para o Senhor, para que tenhamos forças para buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a tua justiça, o teu querer, a tua palavra. Senhor, nos transforma em verdadeiros adoradores que te adoram pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor já fez, e não apenas pelo que o Senhor pode fazer neste mundo material, momentâneo e passageiro. Senhor, aqui se une nesta live, neste culto online, aqueles que te adoram por causa do teu Filho, por causa da tua salvação, do teu chamado, do teu Espírito. Aqui estão pessoas que não estão preocupadas com amuletos, com provar ao Senhor, com o Senhor ter que fazer alguma coisa para acreditarem em ti. Não, Senhor, aqui estão pessoas que já creem e se rendem aos teus pés e buscam a tua vontade e pedem ao Senhor para que o Senhor governe as suas vidas. Vem nos governar, vem nos orientar, vem nos dar clareza a tua palavra, vem cumprir em nossas vidas a tua vontade, em o nome do Senhor Jesus. Entregamos ao Senhor os nossos caminhos, o nosso coração, a nossa família, em nome de Jesus, ó Pai. Me conhece, Quebranta o meu coração, quebranta o meu coração, transforma-me conforme tua palavra, transforma-me conforme tua palavra, e enche-me até que em mim até que se ache só a ti. ache só a ti. Então usa-me, Usa-me, Senhor, usa-me usa-me como um farol que brilha à noite, brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, usa-me. Usa-me. O Senhor é maravilhoso. Sonda-me, Senhor, e me E conhece. me conhece, Quebranta o meu coração, quebranta o meu coração, transforma-me conforme tua palavra, me conforme tua palavra, e enche-me até que em mim
Peça para Ele, é só pedir que você recebe. Então usa-me, usa-me, Senhor, usa-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, peça para Ele, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, peça para Ele, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, como um farol que brilha à noite. Levante as mãos aos céus e peça a Ele. E à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. E nós pedimos ao Senhor, poderoso Deus, venha nos usar como a luz do mundo, como o sal da terra. Venha nos usar como igreja de Cristo, para que tenhamos força para pregar o teu reino, a tua volta, o teu evangelho, para que tenhamos força, Senhor, para dar a cara a tapa quando já temos apanhado, quando já temos sido perseguidos. Vem, Senhor, modelar o nosso interior. Vem, Senhor, transformar o nosso coração, mudar a nossa natureza, que a nossa natureza seja de Cristo e não do Adão caído. Senhor, eu consagro a Ti a vida de cada homem e mulher que participa conosco neste momento, que assiste este culto e ora ao Senhor com inteireza de coração. E eu ministro, Pai, sobre a vida dele, sobre a vida dela, o teu Espírito Santo, a tua verdade, o teu caminho, o teu poder. Igreja, seja no
nutrida de Cristo, seja fortalecida no Espírito do Senhor, em o nome de Jesus, porque Ele é poderoso para fazer o que homem nenhum pode fazer, porque Ele já está presente aí na sua casa, no seu lar. Ainda que você diga que você não é digno de recebê-lo no teu lar, Ele está aí porque te ama. Porque na verdade todos nós estamos presos na condição de pecadores. E Ele é o nosso remédio, Ele é o nosso médico, Ele é a expiação dos nossos pecados, Ele é quem te purifica. Quem te purifica e quer transformar a tua mente. Quem te salva e quer que você desenvolva, que você continue a caminhada, que você não fique estacionado, parado. Ele te salva e quer te usar para salvar, aleluia. Ele te ajuda e quer te usar para ajudar. Ah, meu Deus, que possamos praticar as tuas boas obras em vida nessa terra. Que possamos, por intermédio da tua palavra, amadurecer e conhecer com clareza qual é a tua vontade. Aí no seu lar, aonde você estiver agora, diga: Senhor Jesus, eu consagro a minha vida, o meu coração, os meus caminhos, os meus projetos, a minha família ao Senhor. Diga glória a Deus, amém, e glorifica o nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, graças a Deus, amém. Amados irmãos, quem buscou o Senhor com inteireza de coração, buscou. Vamos ao momento mais importante da nossa reunião, o momento da pregação do Evangelho. Mas antes disso eu quero fazer um pedido à senhora, ao senhor que está online conosco agora, ao vivo, no Facebook. Compartilhe esta live, compartilhe este culto online, para que possamos ganhar mais almas, para que possamos pregar o Evangelho a mais pessoas. Não se envergonhe de Cristo, não se envergonhe da obra de Deus. Apareça, aliás, aperte aí na tela do seu celular, no compartilhar, e deixe o Espírito Santo fazer o resto. Porque muitos familiares seus, amigos, conhecidos, pessoas que você nem imagina, serão tocadas pelo Espírito Santo, pelo trabalhar de Deus, para ouvir hoje a pregação do Evangelho, para ouvir hoje uma palavra que vem de Deus, para nos edificar no Senhor Jesus, como igreja dele na face dessa terra. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios, primeira epístola, primeira carta do apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, para os Coríntios, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 1, capítulo 10, versículo 1. Primeira Coríntios, capítulo 10, versículo 1. O maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1.
1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Incline o seu rosto, feche os seus olhos. Poderoso Deus, amado Pai, nós pedimos ao Senhor nessa noite, fala ao nosso coração. Senhor, nós cansamos de ser manipulados, enganados, praticarmos heresias, sermos Maria vai com as outras. Cansamos, Pai. Nós queremos seguir o Teu Filho, ainda que isto incomode os religiosos, os avarentos, os gananciosos, aqueles que querem nos escravizar. Nós queremos seguir a simplicidade de Cristo. Nós queremos ter força e entendimento para entender que a verdadeira batalha é contra Satanás e seus demônios, é contra a nossa carne pecaminosa. Senhor, vem trazer clareza para cada um de nós. Vem, Senhor, mostrar a esta pessoa que ela está numa competição, numa carreira, aonde só aqueles que se destacam, aqueles que vencem, são coroados. Só aqueles que praticam as boas obras, que desenvolvem a salvação, que renovam a sua mente segundo a Tua palavra, só estes são coroados. Só estes têm recompensa, galardão, a coroa da vida. Senhor, acorda o Teu povo para o evangelho do reino. Acorda o Teu povo para o milênio, para a Tua volta, Senhor Jesus. Que esta pessoa consiga enxergar muito mais do que este mundo material, momentâneo, passageiro. Que esta pessoa tenha a revelação dos céus, a revelação do alto, a revelação da Tua volta, ó Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a revelação do Senhor e do Teu reino milenar, do Teu reino pelos séculos dos séculos, do Teu reino eterno. Senhor Jesus, diga assim seja, para a glória de Deus. Amém, amados irmãos. Graças a Deus, para nós entendermos o que o apóstolo Paulo, ele deseja falar conosco por intermédio de 1 Coríntios capítulo 10, nós temos que ver a introdução do que ele falava aos irmãos, à igreja de Cristo lá em Corinto. Ali no versículo 23 do capítulo 9, o apóstolo Paulo ele diz assim: tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Ou seja, tudo que eu faço é para cooperar com a pregação do evangelho, é para que o evangelho alcance as nações. Versículo 24: não sabeis vós que os que correm no estádio, isto é capítulo 9, versículo 24 de Coríntios, para a gente poder entrar na mensagem de hoje. Não sabeis vós que os que correm no estádio, em uma competição, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, para alcançarmos uma coroa incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. É claro que o apóstolo Paulo aqui não está falando de salvação, ele está falando de reino, de galardão. Porque como nós vimos, e quem ainda tem alguma dúvida em questão à salvação, assista a live que eu fiz terça-feira passada, aliás,
retrasada, lá na casa da minha sogra em Uberlândia, mostrando que a salvação não se perde, a salvação é um dom de Deus, um dom gratuito, e os dons de Deus, como está em Romanos capítulo 11, versículo 29, são irrevogáveis, ou seja, não volta atrás, o Senhor não toma de nós o que Ele nos deu, é irrevogável, tanto os seus dons como a sua vocação. Então aqui, quando o apóstolo Paulo fala em ser desqualificado, ele não está falando de ser lançado no inferno, mas ele está falando daqueles que, quando passarem no tribunal de Cristo, visto que as suas obras não foram boas, visto que na competição, na corrida, na vida com Deus, não correram de tal maneira como aquele atleta que quer vencer a competição, mas viveram uma vida estacionada, viveram uma vida leviana, correram de qualquer jeito. Por isso, no tribunal de Cristo não terão galardão, não irão reinar com Cristo durante o milênio, mas terão que ir para a disciplina. Terão que ser disciplinados, terão que sofrer um dano, terão que passar pelo fogo, pelos açoites, pelas prisões, pelas trevas, para então vencer o seu ego, vencer a sua natureza carnal humana e poder no futuro reinar com Cristo pelos séculos dos séculos. Porque os irmãos têm que entender que os mesmos crentes derrotados que no tribunal de Cristo irão para a disciplina, no final do milênio esses crentes também são vencedores, porque já foram disciplinados pelo Senhor e agora sim estão preparados, assim como os crentes vencedores, para viver ao lado do Senhor Jesus, ao lado do Deus Pai, pelos séculos dos séculos. Dá para entender? A senhora, o senhor consegue entender? Escreva aí nos comentários para o pastor ficar ciente. Deu para entender até aqui? Entenda, alguns serão desqualificados, é o que o apóstolo Paulo ele está dizendo. Porém, alguns serão qualificados. Quem serão os desqualificados? Ele explica no capítulo 10, nós vamos ler o capítulo 10 e vamos ver quem são os crentes que são desqualificados, que não terão galardão no tribunal de Cristo. O seu Biratã comentou agora que deu para entender. Quem mais? Quem mais está entendendo até aqui a mensagem? Comenta aí. O bom, amada igreja, é que tudo isso está sendo gravado. Então, se o pastor passou algo muito rápido à senhora, ao senhor, você pode depois voltar e ouvir uma segunda vez, porque tudo que o pastor está lhe dizendo tem contextos, tem passagens bíblicas que nos ensina que de fato o será assim. Os irmãos hoje estão meio desanimados, não estão comentando. Cadê os irmãos? A dona Raimunda apareceu aí agora. Olha o seu Fabrício Odilon aí, a dona Regina também agora, o seu Hermelinda, amém, glória a Deus. Os irmãos que têm estado conosco culto após culto conseguem entender essa parte de reino, de tribunal de Cristo, de galardão, de disciplina, de uma forma mais fácil. Mas se alguém está ouvindo hoje a pregação pela primeira vez, aqui do Ministério Igreja de Cristo, onde o Evangelho do Reino tem sido pregado, você pode ficar um pouquinho perdido. Por isso, graças a Deus, nós temos gravado todas as pregações aí na página da Igreja de Cristo, na página do pastor João, da missionária Andressa, para que você possa ouvir e se alimentar do Evangelho genuíno de graça, de graça. Você pode ir nas pregações, pegar a sua Bíblia e ver o que está escrito na sua Bíblia, e se bate com o que nós estamos pregando por intermédio da sabedoria do alto,
do Espírito Santo, da revelação do Espírito Santo. Amém? Então veja que o apóstolo Paulo deixa bem claro, há uma corrida, e nessa corrida nós temos que esmurrar o nosso corpo, reduzindo o nosso corpo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha a gente ser desqualificado. Em outras palavras, não adianta nada também pregar o evangelho do reino, saber que Cristo vai voltar e continuar vivendo uma vida na avareza, na prostituição, na mentira. Eu vou falar, posso falar? Vou te dar um exemplo aqui. Deus me revelou tudo isso que eu tenho pregado aos irmãos alguns meses atrás, antes ainda de fundarmos com a força de Deus esse ministério. Antes, quando eu estava ainda em outro ministério. Entenda, em partes, eu poderia pregar isso daqui continuando lá. Mas quando chegasse o dia de ter que estar vendendo uma bênção, entregando um envelope com oferta estipulada, cobrando o dízimo das pessoas, eu teria que continuar naquele sistema de avareza e de ganância humana. Ou seja, eu poderia estar pregando o evangelho do reino, muitas ovelhas lá no ministério, obtendo o reino por dar crédito à pregação, mas eu mesmo, se continuasse na avareza, na heresia, na ganância, estaria perdendo o reino dos céus, por causa da sede do reino dos homens, do materialismo. Então pode perseguir, né? Tem os perseguidores que ficam olhando aí para depois só falar mal. Pode perseguir, meu caro. O que importa é que a minha consciência está tranquila com Deus. Hoje mesmo na mensagem a gente vai ver que Paulo também era perseguido. Murmuravam dele, falavam mal dele, porque ele pregava o evangelho de Cristo com simplicidade, de graça aos irmãos, sem colocar fardo pesado na vida dos irmãos. Então falavam mal dele, e ele deixava bem claro: mas quem me julga é o Senhor Jesus. É no tribunal de Cristo que a máscara vai cair. É no tribunal de Cristo que vai acontecer que muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então o Senhor Jesus lhes dirá explicitamente: eu não vos aprovo, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Ou seja, Paulo sabia que ele poderia pregar a palavra e viver na iniquidade, e no dia do tribunal de Cristo ser desqualificado. E por isso ele esmurrava o próprio corpo, dizendo: eu te reduzo à escravidão. Você não vai viver na soberba, na avareza, na ganância, na prostituição. Você vai viver na escravidão de uma vida simples, santa, separada com Cristo Jesus. Porque assim, quando Cristo Jesus se manifestar, aí eu terei um galardão ao lado do Rei dos Reis. Como você tem vivido a sua vida? Você tem ouvido a pregação do Evangelho do Reino? Deus tem te entregado de graça uma sabedoria imensa que crentes dinossauros da fé não sabem, não entendem. Mas e a sua vida, como você tem vivido? Será que você é aquela pessoa que ainda continua se prostituindo? Que ainda continua bebendo? Avarenta, gananciosa, mentirosa? Bom, uma coisa é fato: salvação você não perde. Mas se você não esmurrar o teu corpo e não colocar um ponto final nos pecados da tua carne, então você será desqualificado. Não poderá entrar no reino dos céus. É o que a palavra de Deus ensina. Hoje nós veremos Gente, hoje nós teremos uma revelação tão grande. Vai te dar vontade de ler a história de Israel que está no livro de Números. Vai te dar vontade de conhecer o que aconteceu com eles. Porque hoje nesse capítulo, o apóstolo Paulo, o Espírito Santo, vai te revelar que tudo que eles passaram é um baita exemplo, é um enorme exemplo
para nós cristãos neotestamentários do Novo Testamento, nós que servimos a Cristo e não à lei de Moisés, não ao velho pacto. Eles são exemplos, e se nós seguirmos os passos errados deles, como eles caíram e foram muitos deles desqualificados, nós também acabamos caindo e sendo desqualificados. Então isso daqui é poderoso demais. Eu vou pregar aqui, mas se você não tirar um momento, ler a mensagem e buscar no Espírito Santo revelação, você não vai conseguir entender, porque isso daqui é muito profundo, meu irmão. Então eu vou pregar aqui, por favor, não seja aquela pessoa, acabou o culto e esquece da Bíblia, esquece de Deus, e só terça-feira que vem eu vou ter, aliás, terça-feira agora que eu vou ter um momento com Deus de novo. Não seja assim, não seja desqualificado, crente. Cultuou a Deus, participou da pregação conosco, hoje antes de dormir, leia de novo o texto, amanhã durante o dia, tire um momento para meditar, porque isso daqui é revelação poderosa para as nossas vidas. Diz assim, versículo 1, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Como assim? O apóstolo Paulo, ele vem da tribo de Benjamim, ele era um judeu. E quando ele falava com os judeus, ele estava dizendo, eu não quero que vocês ignorem que os nossos antepassados, os nossos pais, a descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, quando foi livre da escravidão do Egito, do faraó, primeiro eles passaram o quê? Pelo mar, e depois lá no deserto, Deus durante o dia, sobre eles colocou uma nuvem, para que o sol não molestasse a carne deles. E tudo isso já tipifica o que tem acontecido com os cristãos hoje em dia. Porque quando o povo de Israel, isso daqui é muito poderoso, essa revelação é grandiosa. Quando o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, ali tipificou, representou o batismo daquele povo. Quando o povo de Israel passava pelo deserto e Deus fazia com que todos os dias, durante o dia, uma nuvem pairasse sobre eles. Então aquilo dali tipificou o Espírito Santo que Deus envia sobre os cristãos, para interceder por eles, ungir a eles e dar autoridade a eles. É isto que o apóstolo Paulo está levando ao conhecimento dos cristãos da igreja primitiva. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aleluia! Ou seja, tudo o que acontece no Velho Testamento com o povo de Israel já é uma tipificação do Evangelho de Cristo e do que nós cristãos passamos nos dias atuais na face desta terra. Entenda, aquela pedra da onde jorrava a água saciando a sede do povo, é uma tipificação do que o Senhor Jesus Cristo é hoje na nossa vida, pois Ele é quem sacia a nossa sede. Foi Ele quem disse, todo aquele que tem sede vem a mim e beba, e eu darei a ele da água da vida, e do seu interior fluirão águas vivas. Aleluia! Seja cheio do Espírito aí agora. Do nosso interior flui o Espírito Santo para a vida do próximo, aleluia. Olha só como é forte essa revelação. Aquela pedra seguia o povo de Israel.
O Senhor Jesus Cristo, Ele segue os seus cristãos como o pastor, Ele segue, apacenta, cuida, guarda, protege as suas ovelhas. Entenda, o bom pastor é Cristo Jesus, que nunca te abandona. Que nesse momento esteja você num hospital, numa cadeia ou dentro de casa, Cristo Jesus está contigo, cuidando de você e trabalhando na tua vida. Deixa Cristo falar contigo. É Ele quem está tirando a tua sede. É Ele quem está te dando uma razão para viver, muito maior do que as coisas materiais e passageiras, mas a vida eterna, o seu reino que começa no milênio e dura para todo sempre no novo céu e na nova terra. Esse é o nosso Rei, esse é o nosso Senhor. Amém? Vamos continuar. Versículo 5. Entretanto, aqui que começa, igreja, aqui que começa a advertência, a admoestação, a orientação, aqui que começa o ensinamento. Todo o contexto até aqui é para que daqui em diante a gente entenda o que é esta carreira da fé, esta corrida, como devemos agir para sermos qualificados, como e por que muitos, tanto judeus no Velho Testamento, como cristãos no Novo Testamento, estão sendo desqualificados. Aqui a gente vê os motivos. No versículo 5, diz assim: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Deles quem? Deles quem? Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Deles quem? Vamos ver quem está entendendo a mensagem. Comenta aí. Deles quem? O apóstolo Paulo está falando sobre quem? Vamos lá, seu Hermelindo, dona Cíntia, dona Rosa. Dona Rosa está conosco também. Boa noite, dona Rosa. Deles quem? Que o Senhor não se agradou. No contexto, nós vemos que é deles os israelitas, o povo de Israel. Isso daqui é muito profundo. Vamos ler todo o versículo, ó. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão que ficaram mortos, prostrados no deserto. Sabe por que isso daqui é muito profundo? Porque a palavra de Deus está deixando bem clara que da forma que Deus fez no passado, Deus batizou o povo judeu quando eles passaram no Mar Vermelho. Deus, Ele colocou o seu Espírito para apacentá-los por intermédio daquela nuvem e também daquela coluna de fumaça que agia na vida deles durante o dia. Deus fez deles tabernáculo para a sua habitação, pois Deus, Ele habitava no meio daquele povo, na tenda da congregação. Olha a semelhança com os cristãos hoje em dia. Aquele povo foi batizado, tanto na água como na nuvem, tanto na água como no Espírito, nessa tipificação. Aquele povo, ele foi também constituído o povo de Deus para adorá-lo, pois tinha naquele povo não a igreja, mas tinha a sinagoga, tinha o tabernáculo, tinha congregação. Mas mesmo aquele povo sendo batizado na água, sendo batizado na nuvem, tendo a congregação no meio deles, tendo a lei, os 10 mandamentos, a palavra de Deus, ainda assim aquele povo, a maioria deles foram desqualificados. Aí você entende a diferença do evangelho da graça e do reino. Porque o evangelho da graça é para nos salvar de graça, o mérito é de Jesus. Mas visto que muitos não têm boas obras, não desenvolvem a salvação, não renovam a sua mente, não abrem mão da vida antiga, da velha criatura, serão desqualificados, não terão galardão. Por quê? Porque Deus não se agrada da atitude deles, como não se agradou da atitude do povo de Israel, quando fora livre do Egito, da escravidão, como nós fomos livres do mundo e da escravidão de Satanás. Porém, uma vez vivendo na dependência de Deus,
Eles desagradaram ao Senhor, e muitos são os crentes que hoje, mesmo sendo batizados na água, no Espírito, mesmo sendo livres do império das trevas de Satanás, têm desagradado ao Senhor nas suas atitudes. Pastor, pelo amor de Deus, eu quero saber o que eu posso estar fazendo que desagrada ao Senhor. Que bom, porque a palavra vai revelar. E você coloca a sua vida numa balança e veja como você tem vivido, se de fato a tua vida tem agradado a Deus ou em algum sentido tem desagradado. Aqui eu peço que os irmãos, nós vamos fazer bastante ligações de textos agora. Vá lá em Números, no capítulo 14, no versículo 29. Números, capítulo 14, versículo 29. Olha só o que diz o Senhor dizendo ao povo. Números, capítulo 14, versículo 29. Números 14, 29. Olha o primeiro motivo pelo qual aquele povo foi desqualificado. Aquele povo, a maioria deles não entraram na terra prometida, porque você que conhece um cadinho da Bíblia, você sabe que os únicos que entraram na terra prometida daquela geração, acima dos 20 anos, foram Josué e Calebe, porque neles foi encontrado um espírito diferente. Quando foi enviados 12 espias para a terra, para a terra prometida, 10 espias ficaram tomados de medo e desânimo, porém 2 espias, que é Josué e Calebe, eles sim tinham a certeza que Deus estava com o povo e que era para entrar e possuir aquela terra. Os outros tinham incredulidade e dúvidas, eles eram cheios de fé. Vamos ler o capítulo 14 de Números, no versículo 29. O crente, se você está aí assistindo esta live, sem estar com a Bíblia na mão e acompanhando os textos, cuidado da disciplina do Senhor, isso é desprezo, hein? Meu Deus do céu, o que adianta você assistir isso daqui, entrar aqui e sair aqui? Não adianta nada. Vai olhar novela então, vai olhar filme, vai satisfazer a sua carne. Você que quer satisfazer o espírito, esmurra a tua carne. Pegue a sua Bíblia, se alimente do Senhor, da palavra de Deus. Ô pastor, o senhor foi muito duro agora. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, né? Eu tenho que te entregar um alimento sólido. Não é possível que você venha até aqui participar conosco desta live abençoadíssima e nem a sua Bíblia você abre. Aí está difícil Deus falar contigo. Aí qualquer um amanhã depois vai poder te enganar, como muitos têm sido enganados. Você acha que esse negócio aí de ficar usando azeite e martelo e pá de corte, pá de concha, colher de pedreiro e tantas outras coisas para abençoar, isso é bíblico? Vai ler na Bíblia e procurar alguma vez que Jesus Cristo usou um amuleto para abençoar alguém. Você não vai achar. Você não vai achar. Teve uma vez que o Senhor Jesus cuspiu no chão, fez lodo e untou os olhos de um cego. E ainda assim não cobrou nada para entregar o lodo para aquele cego, né? Porque tem lugar por aí que é assim, você traz o dinheiro e a gente te dá esse amuleto. Olha a heresia. Só que muitos engolem isso. Por quê? Porque não leem a Bíblia. Agora quem lê a Bíblia fica com o pé atrás e tudo coloca numa balança e vê, está na Bíblia é certo, não está na Bíblia é errado. Porém você tem que entender que tem muita coisa que está na Bíblia, mas era ordenança para os judeus, para aqueles que estavam debaixo da palavra de Deus dada a Moisés, que foram chamados à lei. E há muitas coisas do Novo Testamento que estão na Bíblia, que é dado para os cristãos, para aqueles que não foram chamados à lei, à letra, a letra em tábuas de pedra, mas foram chamados
a fé em Cristo Jesus, e por isso já não dependem mais de coisas palpáveis, pois nas regiões celestiais Deus já tem preparado toda a sorte de bênçãos para a sua vida, e é pedindo, buscando e batendo na porta pelo nome que tem toda autoridade, poder e domínio pelos séculos dos séculos. O nome de Jesus é que você obtém todas essas coisas de graça, porque aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? É nisso que nós cremos. Mas você só irá crer se você também ler na sua Bíblia e guardar no seu coração. Já deu tempo de pegar a sua Bíblia? Deixa eu ver quantas pessoas estão assistindo. Espera aí. Tinha 20 e poucas, deixa eu ver. 29, eu tinha 25, agora tem 29. Eita, meus irmãos, vocês são fogo mesmo, né? Em outras épocas, talvez um ou outro já tinha falado: não quero mais ouvir esse pastor, porque esse pastor puxou minha orelha. Mas agora que você tem aprendido a viver uma vida no Espírito e de obediência a Deus, você vê que até quando o pastor puxa a sua orelha, ele disciplina, não é para que você caia, afunde, naufrague, mas é para que você cresça na presença de Deus. Então vamos lá, Números capítulo 14, versículo 29, diz assim: o Senhor dizendo ao povo de Israel: neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim, o que? Murmurastes. Olha só por que o povo de Israel, muitos deles foram desqualificados para entrar na terra prometida, porque foram tomados de murmuração. Olha por que muitos crentes da nova aliança, cristãos, não entrarão no reino dos céus, não terão um galardão. Primeira coisa que a palavra de Deus nos ensina, por causa da murmuração. Vigie para não ser um crente murmurento. Você conhece pessoas murmuradoras? Que tudo é motivo de reclamar, de xingar, de espraguejar? Conhece? Mas a disciplina está pegando, tá ou não está? Em vez das coisas melhorar na vida de uma pessoa assim, só pioram. Para ver se a pessoa para de murmurar, para começar a colocar o joelho no chão e orar. A gente fala colocar o joelho no chão, mas você pode orar de pé, você pode orar deitado, você pode orar dentro da barriga de um peixe. O que importa é você orar de coração, é você se desligar desse mundo para falar com Deus e orar no nome santo, sagrado e poderoso de Jesus Cristo. Pois segundo o que está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, Ele é o único mediador entre nós e Deus, entre os homens e Deus, o único. Não há outro caminho que leve até Deus a não ser o Senhor Jesus. Ele mesmo disse: ninguém vem a mim se o Pai não enviar, e ninguém vai ao Pai se não for por meu intermédio. Que essa palavra que é espírito e vida entre dentro de você, que você possa se alimentar, que você possa entender, que você tenha força para praticar. Então aqui o apóstolo Paulo já começa a mostrar o motivo pelo qual judeus no Antigo Testamento e cristãos no Novo Testamento são desqualificados. Primeiro, murmuração. Versículo 7 diz assim, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porque está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Olha o que a palavra de Deus está dizendo: não vos façais, pois, idólatras. Ou seja, tem como crente, o cristão, ser idólatra. Eu conheço muito crente, cristão, pastor, missionária, obreira, que é idólatra, que dá a cara a tapa por placa de igreja, por pregador humano, e não está nem aí para as palavras do Senhor Jesus ou para a palavra de Deus. Só briga pelo seu ego,
pelo seu querer, mas não briga, não dá a cara a tapa, não esmurra o corpo, não abre mão da avareza, da mentira, para andar com Cristo Jesus. Por isso, o povo de Israel, ele foi também desqualificado. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 32, versículo 1 ao 6. Êxodo capítulo 32, versículo 1 ao 6. Pastor, onde fica o livro de Êxodo? É o segundo livro da Bíblia Sagrada. O primeiro é Gênesis. Se você fazer uma ligação, Gênesis, ou seja, G, depois o E. Assim também na Bíblia. É Gênesis para depois o E. Êxodo. Então depois vem Levítico e então Números e depois Deuteronômio. Amém? Êxodo capítulo 32, versículo 21. Capítulo 32, versículo 1, né? Gênesis capítulo 32, versículo 1. Quem encontrou, dá um ok aí, dá um ok, já deu para encontrar já? Êxodo capítulo 32, Êxodo capítulo 32, versículo 1 ao 6. Êxodo capítulo 32, versículo 1 ao 6. Amém. Êxodo capítulo 32, versículo 1 ao 6. Olha o seu Washington aí. Paz, seu Washington. Paz, dona Leila. Paz, família. Vamos lá. Diz assim, Êxodo 32, versículo 1 ao 6. O título é o bezerro de ouro. Bom, acho que pelo título já dá para muitos entender sobre o que o apóstolo Paulo está falando. Ele conhecia toda a história do povo de Israel, dos seus antepassados. E hoje aqui no Brasil, como é tão pregado o Velho Testamento, então nós também já ouvimos falar da idolatria do povo de Israel. Inclusive teve até uma novela que mostrava que enquanto Moisés subiu no monte para receber a palavra de Deus, infelizmente por ele parecer aos olhos dos homens estar demorando, o povo fez o quê? Um bezerro de ouro para idolatrar e para adorar, colocando Deus de lado. Diz assim, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, pois, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Olha como que é o ser humano. Deus faz e o ser humano acha que tem uma dívida com o homem. Deus faz e o ser humano dá a glória para o homem. Assim já era o povo de Israel e assim hoje em dia são muitos cristãos. É verdade ou não é? Você conhece alguém que diz, porque fulano de tal é o meu salvador. Porque se não for fulano de tal para orar por mim, o milagre não acontece. Mas se o fulano de tal não for na minha casa, não tem como Deus me abençoar. Como se Deus precisasse dos homens. Teve uma vez que para dar na cabeça de um profeta, Deus usou uma jumenta, um animal irracional. Usou a boca da jumenta para dar na cabeça de um profeta. Isso é para você ver o quanto que Deus precisa de homens para te abençoar. Ele não precisa de homens para te abençoar. Ele pode te abençoar aí no teu quarto enquanto você ora em secreto. Mas para isso você tem que abrir a tua mente para a palavra de Jesus Cristo. Vencer esses bloqueios, religiosidades, heresias que têm sido colocada dentro da igreja nos dias atuais. Eu sei que talvez algum pregador possa me assistir e falar, então não tem necessidade de mais igreja, pastor. Sim, a casa de oração, o pastor, o supervisor, aquele que tem dom de curar, dom de milagre, de profetizar, sempre vai ser necessário.
mas ele nunca pode ser o foco e nem o centro das atenções. O foco e o centro das atenções tem que ser Jesus Cristo. Que nem nesse caso, o foco do povo de Israel tinha que ser Deus, porque Deus foi quem tirou eles do Egito, da escravidão, e não Moisés. Só que infelizmente, eles estavam dando a glória para Moisés, e agora dizendo que não sabiam o que tinha acontecido com Moisés, o homem que tirou eles do Egito. Mas não foi Moisés, foi Deus. Continuando, não sabemos o que lhe terá sucedido. Versículo 2. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com o burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Olha agora, já não era nem mais Moisés, a idolatria já era tanto que agora era o bezerro de ouro. Diga misericórdia. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou. E diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Você acha que não é a mesma coisa que o Senhor fala dos brasileiros? Eu tenho visto este povo, os cristãos lá no Brasil, mas que são um povo de dura cerviz, que amam dar glória aos homens, que amam me provar, querendo dar para receber em troca bênçãos materiais, que amam me buscar por interesse de coisas passageiras. Eis que este povo é de dura cerviz. Quantos são assim? Meu Deus, tem que pregar, igreja, tem que pregar. Você acha que um ministério desse, do jeito que o povo está corrompido, vai explodir? Vai crescer? Vai arrastar multidões? Bom, Deus já colocou dentro do meu coração que não. Porque hoje em dia as pessoas estão procurando pregadores segundo as suas necessidades, a coceirinha nos seus ouvidos. A pessoa que quer casar vai procurar uma igreja que trabalha muito com vida emocional, sentimental, com casamento, que fala muito de vida sexual. A pessoa que quer prosperar vai procurar uma igreja que fala muito de prosperidade, de riqueza. A pessoa que quer ser curada vai procurar uma igreja que prega muito milagre, milagre, milagre. Agora aqueles que buscam em primeiro lugar o reino dos céus, esses daí vão procurar uma igreja que fale da volta do Senhor Jesus, que ensine como ser qualificado para entrar no reino dos céus. Volta lá em 1 Coríntios capítulo 10. Está dando para entender? Os irmãos estão entendendo? Comenta aí, para o pastor ficar ciente que pode avançar na pregação hoje. Está dando para entender, amados irmãos? Nós vimos até aqui
dois motivos pelo qual pessoas ficam desqualificadas. O primeiro motivo, que nós vamos ver Paulo citar novamente, é a murmuração. O segundo motivo, que nós acabamos de ver agora, é a idolatria. O terceiro motivo que nós iremos ver está em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 8, aonde diz assim, posso ler? Diz assim: e não pratiquemos imoralidade, ou então fornicação, como alguns deles o fizeram e morreram e caíram num só dia 23.000. Misericórdia. Abra sua Bíblia em Números, no capítulo 25, no versículo 1 e 2. Números, capítulo 25, Números, capítulo 25, versículo 1 e 2. Números, capítulo 25, versículo 1 e 2. Terceiro passo, terceira coisa que tem feito os cristãos perder o reino dos céus, é não controlar a sua libido, seu desejo sexual. Números, capítulo 25, versículo 1 e 2. Números, capítulo 25, versículo 1 e 2. Números, capítulo 25, versículo 1 e 2. Diz assim: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Olha só, outro exemplo que nós vemos no povo de Israel, para que nós não venhamos a cair no mesmo erro: a fornicação, a prostituição, o sexo fora do casamento. Irmão, cuidado com isso, porque isto traz morte para a sua vida, porque isto traz repreensão, disciplina para a sua vida. Cuidado, não são poucos que têm sido tomados pela idolatria, pela murmuração, pela fornicação, pela prostituição. Não são poucos. Você que quer alcançar, obter o reino dos céus, aprenda com esta mensagem. O apóstolo Paulo está deixando bem claro: o povo de Israel foi batizado na água, foi batizado na nuvem, recebeu a palavra de Deus, tomou da água da pedra que é Cristo, e ainda assim praticaram essas coisas, essas maldades. Vigiai, para que vocês hoje que são batizados, que tomam a Santa Ceia, que cultuam a Deus, que ouvem a pregação, vigiai para não viver uma vida no erro, porque tem como, infelizmente tem como, e por isso a terra, o mundo está recheado de escândalos, de maus testemunhos, de crentes, de pregadores, de pregadoras. Por quê? Porque tem como você ser batizado na água, no Espírito, tomar a Santa Ceia, cultuar a Deus, fazer parte de uma igreja e praticar coisas maus. É só você não vigiar. Irmãos, eu estou mostrando para os irmãos, no Velho Testamento, os erros que o povo de Israel cometeu. Só que todos estes erros, no Novo Testamento, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, também foram praticados. A igreja de Coríntios estava tomada, a igreja de Corinto estava tomada por idolatria, por fornicação.
por murmuração. Meu Deus, sabe o que você entende que Deus está dizendo? Deus está dizendo: eu sei que hoje no Brasil, na igreja, seja igreja de Cristo, seja Assembleia Universal, Deus é Amor, Mundial, Quadrangular, tantas igrejas que têm pregado o Evangelho, mas por falta de sabedoria, de temor, de consagração, está tomada de pessoas que têm praticado a murmuração, a imoralidade, a fornicação, a prostituição, a idolatria. Deus sabe, mas ainda que Deus saiba, Ele não desiste de nós, e Ele usa da sua palavra para nos orientar e nos converter, para nos alcançar. Deixa Deus te alcançar nessa noite. Isso daqui não é doutrina do nosso ministério, do trabalho que Deus nos deu. Isso é ensinamento da Bíblia Sagrada. Volta lá em 1 Coríntios capítulo 10, vamos avançar. Diz assim: e não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Abra sua Bíblia lá em Números capítulo 21, versículo 4 ao 6. Números capítulo 21, do versículo 4 ao 6. Então, Números capítulo 21, versículo 4 ao 6, diz assim: então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Você conhecia já Deus em sua plenitude? Você já conhecia essa mensagem na Bíblia Sagrada? Eu tenho pregado sobre a disciplina que vem sobre os crentes para o seu aperfeiçoamento. Mas muitos têm dura cerviz, ficam com um pé atrás para receber. Não, Deus é amor, Deus é carinho. Não, Deus não faz mal com ninguém. O pai repreende o filho que ama. Para repreender aquele povo que estava colocando Deus à prova, contra a parede, aquele povo que estava sem paciência, sem confiança, sem esperança na palavra do Senhor, Deus enviou serpentes abrasadoras para os subjugar, para os disciplinar, e naquele caso eles morriam. Muito crente hoje em dia tem morrido na disciplina. Deus é misericordioso e por muitas vezes a disciplina não a mata. Dá uma nova chance para a pessoa se converter do mau caminho e reconhecer o caminho certo, endireitar suas veredas. Se lembra que eu preguei aqui, quando o Senhor Jesus curou aquele paralítico que sofria há 38 anos? O que o Senhor Jesus Cristo disse a ele depois? Agora vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, a paralisia na vida daquele paralítico era uma disciplina. Deus quis lhe ensinar algo com aquela doença. As serpentes na vida daqueles judeus, do povo escolhido de Deus daquela época, era uma disciplina, era uma lição para eles aprenderem a confiar mais no Senhor e não reclamar, não murmurar, não serem impacientes, não colocarem o Senhor à prova. Porque ali o que eles estavam dizendo nas entrelinhas,
o seguinte: se Deus pelo menos nos desse o melhor para comer, seria mais fácil servi-lo. E é como muitos pensam hoje em dia: eu vou na igreja, mas eu vou na igreja por quê? Para Deus melhorar a minha vida. Porque se Deus não melhorar a minha vida, então eu prefiro ficar no mundo. Eu já vi muitas pessoas falar isso: ó pastor, se Deus não fazer isso em tanto tempo, eu vou voltar para o mundo, eu vou voltar para a Umbanda. E nós, sem direção, sem clareza de Deus, ficava ainda incomodando Deus por aquela pessoa, dizendo: Senhor, Senhor, abençoa ela, abençoa ele. Hoje a gente entende que a situação de uma pessoa assim só é piorar, piorar e piorar. Porque Deus, Ele já amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, se isso não é o bastante para você, o que sobra para você são as serpentes abrasadoras. O que sobra para você são as disciplinas do Senhor. Então, aqui nós vemos que o que torna os crentes desqualificados, além da idolatria, da fornicação, é também colocar o Senhor à prova. Vai lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordiduras das serpentes. Versículo 10. Aqui ele cita a murmuração, olha só: nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Ou seja, Deus, ele tem um anjo à sua disposição chamado exterminador. Abra sua Bíblia lá em Números, no capítulo 16, no versículo 41. Números capítulo 16, versículo 41. Números capítulo 16, versículo 41. Hoje você está conhecendo melhor a história de Israel, do povo de Deus no passado, e você está entendendo por que hoje o povo de Deus no presente, na era cristã, infelizmente tem sofrido. Muitos têm sofrido porque têm praticado a idolatria, a fornicação, provando ao Senhor e murmurando. Números capítulo 16, versículo 41. Para você entender esse tumulto que aconteceu no capítulo 16, no versículo 41, veja a sua Bíblia que tem título. A sua Bíblia que não tiver título, eu vou ler o título aqui para você entender, um resumo. No capítulo 16 do livro de Números diz assim: a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Ou seja, esses homens se uniram com os outros homens do povo de Israel e se levantaram contra Moisés. Então diz no versículo 20 o título: os rebeldes são castigados. Estes homens, por se rebelarem contra a palavra de Deus e os ungidos de Deus, que viviam na verdade do Senhor, eles foram castigados. E no versículo 41 fala que teve novo tumulto, e fala o castigo que Deus deu aos que tumultuaram. Mas no dia seguinte, depois de ter repreendido o grupo de Corá, dos rebeldes, no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Ou seja, Corá e o seu grupo foram mortos por causa da rebeldia deles, e agora o povo estava culpando a Moisés e Arão. É mais ou menos assim: algum crente morre aí de coronavírus porque é rebelde, e o povo vai lá e culpa a igreja, culpa o pastor. Fulano morreu por sua culpa. É mais ou menos isso. Porque Deus pode usar tanto coronavírus, como diabetes, como câncer, como AIDS, como qualquer outra doença, para disciplinar, para matar quem Ele quiser. Ele é Deus. Mas os homens, infelizmente, sempre querem achar um culpado. E nesse caso, depois que Deus matou os rebeldes, o povo culpou a Moisés e a Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor.
Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Ou seja, quando o povo queria fazer mal para Moisés e Arão, olha quem interferiu, olha quem apareceu: Deus. Cuidado, cuidado para você não mexer com a menina dos olhos de Deus. Cuidado. Cuidado para você não ir contra aquele que tem pregado a verdade de Deus, sem olhar a quem, sem temer a ninguém a não ser o Senhor Jesus. Cuidado, porque quem é o vingador, a quem cabe a justiça, quem tem o anjo exterminador em sua possessão, é o Deus Altíssimo, e agindo ele, ninguém pode impedir. Aqui diz que a glória do Senhor apareceu, a nuvem cobriu. Versículo 43. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor Deus a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Ou seja, Deus apareceu naquele momento diante do povo que murmurava e disse: espera aí, Moisés, Arão, já vou consumir, destruir, matar todo este povo murmurador. Foi isto que aconteceu naquele momento. É isto que você está lendo na sua Bíblia. É por isso que muitas pessoas têm morrido antes do tempo, porque Deus permite. Porque Deus permite. Deus é um Deus ruim. Se ele fosse um Deus ruim, ele não tinha mandado o filho dele para nos salvar. Sabe quem é ruim? O ser humano. O ser humano é muito mau. O ser humano é muito ingrato. O ser humano é muito inconstante. Ora, quando está tudo bem, está dando glória a Deus e dizendo: Deus, eu te amo, e eu vou cumprir a tua vontade, e vou fazer tudo o que o Senhor quer. E ora, as coisas começam a dar errado, e começa: porque Deus não existe, porque Deus não está comigo, é porque é muito melhor eu estar no mundo do que na igreja, eu vou voltar a beber, eu vou me prostituir, eu vou fumar. E aí acaba que, se não há um arrependimento sincero, Deus dá cabo daquela vida. Você está entendendo? Você tem estrutura para ouvir essa pregação? Deixa eu ver se os irmãos ainda estão participando da live, do culto. Meu Deus, estão os 31 participando. Jesus amado. Deus é poderoso mesmo. É Deus que dá estrutura aos irmãos, tá? Porque muitos de nós, inclusive eu, em outro tempo não tinha estrutura para dar o braço a torcer para essa palavra. Eu não. Para mim, Deus salvava todo mundo, curava todo mundo, abençoava todo mundo e ponto final. Só que Deus não é o Papai Noel. Deus não é um velhinho barrigudo de barbinha branca com um saco cheio de presente. Não. Deus é amor e Deus é justiça. Deus não é bobo. De Deus ninguém zomba. Nós temos esse costume de, quando muitos morrem: fulano era tão bonzinho. Porém, diante de Deus, todas as obras de fulano, beltrano, ciclano estão presentes. Ele não se esquece de nada. Por isso, eu e você temos que lutar. É para agradar o Senhor, criar crédito com Deus. Porque criando crédito com Deus, no momento do tombo, a Bíblia fala que o justo cai e 7 vezes se levanta. Porém, o iníquo, o injusto, o ímpio, caiu uma vez, e essa uma vez que caiu não se levanta mais. Inclusive, se você puder dar um pulinho lá em Filipenses, vai lá em Filipenses, olha o que diz esse versículo aqui. Olha o que Paulo fala à igreja de Filipenses no capítulo 4, no versículo 12 em diante. Diz assim, olha só, do 10 em diante, vamos ler para você entender uma das formas de você obter crédito com Deus. Aqui é apenas uma das formas. Diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais
renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. Filipenses capítulo 4, versículo 10 em diante, estamos no versículo 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Ou seja, olha porque que muitas pessoas no momento da tribulação, da enfermidade, da doença, clamam ao Senhor e são socorridas, porque têm crédito com Deus. No caso de Filipenses, Paulo deixa bem claro, por eles se preocuparem com as tribulações que Paulo passava e suas necessidades econômicas, financeiras, e eles mandavam donativos, não como votos buscando alguma bênção, não como dízimos para prosperar ou repreender o devorador, mas como investimento na vida do homem de Deus, do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo dizia a eles com toda a certeza: como vocês me honram, Deus, Ele também tem muitas honrarias para derramar sobre a vida de vocês, pois me honrando vocês têm criado crédito com Deus, pois não sou eu mais que vivo, mas Cristo Jesus vive por meu intermédio. Está entendendo? Quando você honra de fato a vida de uma pessoa que vive para fazer a vontade de Jesus, para pregar a palavra de Jesus, aí sim você está honrando a Deus, aí sim você está honrando a Jesus e criando crédito com Deus. Do contrário, você está rasgando o seu dinheiro, você está jogando o seu dinheiro fora. Se você ficar dando só para pessoas que ficam provando a Deus, murmurando contra Deus, colocando Deus na parede, se você só dá com a mão direita esperando retorno com a mão esquerda, você está rasgando o seu dinheiro, ainda que você dê em igreja A, B, C, D ou C ou E. Mas quando você faz por amor, por causa da pregação do Evangelho, para que não seja envergonhado aquele que prega o Evangelho do Reino, então pode ter a certeza, o seu crédito com Deus só aumenta. Vamos continuar, 1 Coríntios, capítulo 10, agora no versículo 10 em diante. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa. Meu Deus, eu já estou acabando a mensagem, mas você entende aonde o apóstolo Paulo quer chegar? Ah, meu Deus do céu, eu tenho que ver o seu comentário, eu tenho que ver o que a senhora, o senhor vai escrever aí. Foi escrito para advertência de quem? Deixa eu virar a câmera aqui. Foi escrito para advertência de quem? Olha o apóstolo Paulo dizendo por que nós temos acesso ao Velho Testamento hoje em dia. Tem crente que pensa que não tem que ler Velho Testamento, e não é isso. Você tem que ler para entender como Deus tratou o povo, para saber aonde o povo pecou contra Deus, aonde o povo desagradou a Deus, para você não cometer a mesma coisa, para você não cometer o mesmo erro.
Então, meu irmão, ler Bíblia, você deve ler todos os dias. Leia a Bíblia, exatamente para nossa advertência. É muito triste você ter a Bíblia em casa e ela ficar empoeirando no Salmo 91 ou em qualquer outro livro da Bíblia. É muito triste isso. Não deixe a sua Bíblia ficar empoeirando não, meu irmão, minha irmã. Leia a Bíblia. Quando você lê o Antigo Testamento, tenha tudo o que aconteceu de exemplo, porque tudo está ali para advertência nossa. Tudo está ali para advertência nossa. Vamos continuar. Versículo 11, 1 Coríntios capítulo 10, diz assim, capítulo 10, versículo 11: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos ou das eras têm chegado. Nós vivemos o tempo do fim, acorda. Nós vivemos o tempo do fim. No livro de Daniel, no capítulo 2, que foi escrito 600 anos antes do nascimento de Cristo, ou seja, 2.600 anos atrás, Deus deu um sonho a Nabucodonosor de uma estátua, onde a cabeça era de ouro, o peito era de prata com os lombos e os braços, as pernas eram a barriga, o abdômen era de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram de ferro com barro. E ali o Senhor revelou aquele sonho por intermédio de Daniel, que eram reinos que iriam se levantar nessa terra, que iriam conquistar o planeta Terra de tempo em tempo, de geração em geração. E os historiadores, os cientistas, reconhecem que o que está escrito ali na Bíblia Sagrada, na sua Bíblia, em Daniel, capítulo 2 em diante, de fato e de verdade foi uma visão do futuro, uma revelação da parte de Deus, e tem se cumprido até nos dias atuais. Por quê? Porque primeiro houve, você deve ter estudado isso na escola, na matéria história, né, na sua escola, fala da Babilônia, depois fala do reino dos medos e persas, Ciro, depois fala da Grécia, Alexandre o Grande, depois fala de Roma, do Império Romano, dos Césares que reinaram. E dali, amada igreja, a igreja evangélica casou com Roma, com o Império Romano. Então se levantou a igreja católica hoje, apostólica romana, que está espalhada por todo o mundo, ou seja, o ferro está junto com o barro. São os reinos que revelam ali. E depois de ter visto esta estátua no sonho, na revelação que Deus deu a Nabucodonosor, uma pedra, sem ser tirada com mãos humanas, acertou essa imagem, essa estátua, e essa estátua foi destruída. E sabe quem é essa pedra? É Cristo, que não foi gerado por homem com relação com mulher, mas foi gerado pelo Espírito Santo. Sabe o que é essa pedra quebrar, esmiuçar, destruir aquela estátua? É chegar ao fim, a era dos homens, a era da igreja, e começar a era de Cristo, o reino de Cristo, com os crentes vencedores na face dessa terra. É isso que Paulo estava passando aos coríntios. É isso que Deus mandou te entregar nessa noite, advertências para você se preparar, pois vivemos o tempo do fim. Todas as profecias têm se cumprido fielmente a palavra de Deus na Bíblia Sagrada. Aqui o apóstolo Paulo diz: estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Isso daqui foi uma indireta para os coríntios.
Porque nos Coríntios, na igreja de Coríntios, tinha murmuração, fornicação, idolatria. Na igreja de Coríntios tinha tudo isso que ele adverte que não se deve ter na vida de um cristão. E ainda assim os coríntios andavam com o nariz para o alto, pensando: a gente arrebenta, a gente é santo, a gente é que está certo. Vai ler Bíblia, vai ler a palavra de Deus para você enxergar o quanto está errado, errada. Ah, pastor, o senhor prega desse jeito, para o senhor é fácil. Você acha que é fácil para mim? Eu enxergo todo dia o quanto eu estou errado. A minha esposa em casa, ela enxerga todo dia o quanto está errada. A gente conversa entre nós, dizendo que queremos de fato melhorar para ter o reino dos céus. Então essa mensagem está batendo em você, está batendo muito mais em mim. Aliás, agora que você está tendo a revelação, está batendo igual em nós dois. Porque antes que você saiba, quando só eu sei, a cobrança para mim é muito maior. Mas ao ponto que eu sei, e Deus me usa para te revelar, e você sabe, a cobrança é igual para nós dois. O apóstolo Pedro, quando Jesus Cristo disse que ia morrer, ele disse: eu morro pelo Senhor. Os obreiros aqui do ministério que estão sendo formados, eles conhecem essa pregação. Eu morro pelo Senhor. Só que naquela mesma noite, quando Jesus Cristo foi preso, Pedro já começou a seguir de longe. Quando Jesus estava dentro da casa do sumo sacerdote, Pedro se sentou com os incrédulos numa fogueira. Uma mulher acusou ele dizendo: tu também é um que segue a Cristo. Pedro, com medo da morte, disse: eu nem conheço quem é esse Cristo, nunca nem vi. Está vendo como que a gente é? A gente é cheio de argumentação, palavras bonitas, mas Deus prova a nossa fé, Deus prova o nosso amor. É nas nossas atitudes que nós demonstramos a nossa fé em Deus, não é nas nossas palavras. De Deus ninguém zomba, a Deus ninguém engana. O apóstolo Paulo, ele vai dizer aos coríntios: eu não preparei essa mensagem, mas Deus quer que eu pregue aos irmãos, então eu vou achar, com a ajuda do nosso Deus, para ler para os irmãos, para encerrar a pregação de hoje. Segunda Coríntios capítulo 13, versículo 5. Meu Deus do céu. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 10, versículo 12, ele diz: aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Às vezes você pensa que está arrebentando, mas na verdade está sendo arrebentado. Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, o Senhor diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis firmes. Aliás, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Você tem se examinado para ver se você está na fé? Você tem se provado? Eu sei que Deus tem te examinado, me examinado. Eu sei que Deus tem nos provado. Isso eu tenho certeza, ainda mais nessa pandemia, onde Deus tem provado, nos afastando até da casa de oração para cultuá-lo, para ver quem que a gente é longe da casa de oração, dentro da nossa casa. Se a gente lembra de orar, lembra de ler, lembra de agradecer, Deus está nos provando. Mas e você? Você tem se provado a si próprio? Pastor, como que eu provo a mim mesmo? Tirando um tempo para Deus, acordando na madrugada para orar, pegando do seu dinheiro e dando a algum pobre por intermédio de alimento, ou então investindo na obra de Deus. É dessa forma que você se prova, e de fato você não está tomado por estas coisas más que desagradam a Deus.
Você prova a si mesmo quando você faz aquilo que a sua carne não quer que você faça, mas você faz por amor a Deus. Você entende? Coisas simples, coisas às vezes que vão edificar a tua família, que vão edificar o ministério que você congrega, seja evangelizar, falar de Jesus, seja dentro de casa, você tirar um momento para ouvir a tua esposa, ajudá-la. É difícil, mas um marido cristão ou uma esposa cristã, ela quer ver o melhor do seu marido, quer ver o melhor para sua esposa, quer fazer o melhor, tudo para exalar o bom perfume de Cristo, porque o que Cristo ensinou é que o maior serve ao menor, que nem agora, você provavelmente está aí no seu sofá, na sua cama, na sua cadeira confortável, e o pastor está aqui, servindo os irmãos com a palavra de Deus. Então se prove, se examine, para ver se verdadeiramente estáis na fé. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Versículo 13 para encerrar. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ou seja, Deus ele tem visto as tentações que você passa humana por causa da sua carne, mas Ele está contigo no teu espírito e há de te livrar e te dar força para você vencer todas as tentações, em nome do Senhor Jesus, e chegar no final desta carreira da fé, desta caminhada, desta competição, vitorioso para a glória do Deus Altíssimo. Quem toma posse? Você toma posse dessa mensagem? Escreve aí nos comentários, coloca aí, eu tomo posse. Vamos fazer a oração final. Mas primeiro deixa eu ver aqui quem toma posse. Já estamos acabando a nossa reunião. Escreve aí, eu tomo posse. Quem toma posse? Quem entendeu a mensagem? Eita, Brian Ferreira, Dona Vaneide, seu Léo, glória a Deus, seu Hermelindo, Dona Rosângela, seu José Jorge, glória a Deus, seu Maurício, glória a Deus, seu Washington, Dona Isabela, amém. Recebam, irmãos, receba a força de Deus. Seu Hermelindo, Dona Cíntia, Dona Luciane, Dona Érica, seu Bira, Dona Ellen, Dona Ellen, um abraço para toda a sua família, Dona Ellen, Dona Lavínia, seu Biratã, glória a Deus, Dona Rosa, amém, irmãos, receba o alimento do alto, e nessa provação que tem vindo até as nossas vidas, viva para Deus, examine-se se verdadeiramente estáis firme na fé, acorda de manhã e já se examina, vem cá, eu já acordei para viver uma vida com Jesus? Eu já agradeci por mais um dia de vida? Como que eu vou agir hoje? E aquele caminho ali, será que vai agradar a Deus? Não vai? Então eu vou pelo outro. Está entendendo? Se examina. E tenha certeza que o Espírito Santo está dentro de você para te mostrar o caminho que Jesus Cristo tem para a tua vida. Vamos fazer a oração final? Quem está abençoado? Quem está fortalecido? Glória a Deus. Irmãos, passamos hoje aqui o dia, encerramos com este culto online. Terça-feira eu estou aqui novamente, o dia todo com a porta da igreja aberta. Irmãos, entenda, há muitos que têm nos assistido apenas querendo uma coisa: ver a nossa derrota e a nossa vergonha. Por quê? Porque são pessoas que amam a heresia e não dão o braço a torcer para essa doutrina. Com essas pessoas eu nem me incomodo e muito menos conto. Porém você que de fato ama a Deus sem limites na sua vida, com você eu conto, com você o Senhor Jesus conta, para que esta obra que prega a graça de Deus, as bênçãos de Deus de graça, ela se mantenha firme
com um local para nós adorarmos e cultuarmos a Deus, e com o pregador sem preocupações financeiras, preocupado apenas em estudar a palavra de Deus para lhe servir com o melhor. Quem entende? Você entende? E eu vou orar para Deus multiplicar na tua vida toda sorte de bênçãos. Feche os teus olhos, Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou, nos guardou, nos sustentou. Até aqui o Senhor nos deu força para que a gente consiga viver uma vida na tua presença. E neste momento, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, eu oro com o teu povo. Eu oro pela cidade de Santa Bárbara, eu oro pela cidade de Mariana, de Belo Horizonte, de Além Paraíba. Eu oro, Senhor, pelo estado de Minas Gerais, pelo Brasil, pelo mundo, por todos os países na face dessa terra. Eu oro pelos políticos, pelos médicos, pelos policiais, indiferente falhas, de erros, não cabe a mim julgar. Eu intercedo por eles, eu peço ao Senhor, tem misericórdia deles, entrega clareza a eles. Eu oro, Senhor, pelos familiares do teu povo, eu oro pelos entes queridos, pelos conhecidos, por aqueles que se encontram contaminados por este vírus, o Covid-19, ou então enfermos, internados em um hospital, presos em um presídio. Eu oro por eles, eu oro junto com o teu povo. Eu levanto esta súplica, pedindo ao Senhor que o Senhor dê a graça a eles, de vencerem este mal, de vencerem os pecados, de entenderem a tua disciplina e darem o braço a torcer para a tua palavra, abrindo mão do roubo, da mentira, da ganância, da avareza, da fornicação, da prostituição, da idolatria, da murmuração. Senhor, conscientiza o povo, conscientiza a nação, entrega a sabedoria do alto para todos nós, pois temos sede de ti. Com isso, Senhor, nós encerramos o culto dessa noite te agradecendo. Obrigado. Obrigado por termos um alimento tão forte, tão verdadeiro para a nossa vida. Obrigado pela tua palavra, pelo teu carinho, pelo teu amor. Que aonde o teu povo está assistindo, indiferente do horário, do dia, que o anjo do Senhor, que guarda, que protege, que abençoa, esteja visitando este lar e esta família, restaurando, mudando a sorte, para a glória do teu santo nome. Diga assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Eu já deixo um abraço aqui para o seu Antônio, para a dona Marília, né? Pessoas que têm cultuado a Deus conosco, para a dona Débora. Eu deixo um abraço aqui para a senhora, para o senhor que não pôde estar junto ao vivo, mas está assistindo durante a noite, a madrugada, o dia. Eu sei que o Senhor está aí trabalhando e abençoando a tua vida também. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Um abraço e um beijo no seu coração. Fique agora com este louvor abençoado. A próxima live será na terça-feira, 7h30 da noite. Terça-feira, 7h30 da noite. Não chegue atrasado, hein? Eu vi que muitos hoje chegaram atrasados para a reunião. Não chegue não, 7h30. Abrir a minha porta. Um abraço, povo de Deus. Deus abençoe. Esperar o meu amado chegar. Ó, a dona Débora lá, está ao vivo hoje conosco. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Seu Maurício, temos orado, seu Maurício. Para entrar em minha casa. Dona Milena, Dona Rosilene. Glória a Deus. Mana, um abraço. Um abraço, seu Maurício. Um abraço. Um abraço, Dona Rosa. Ter sua presença.
em minha vida, na minha casa, em minha casa. Entra em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é seu lugar. Isso é tudo que preciso, isso é tudo que mais quero. Estou desesperado a ter sua presença em minha vida, em minha casa. Entra em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre